Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de agora é sobre a independência do Brasil. Essa aula aqui teria mais graça se vocês vissem ela lá por setembro, na época que a gente comemora mesmo a independência. Precisamente na semana do dia 7, né? Porque a gente vai aproveitar para chinelear um pouquinho a independência do Brasil. A independência do Brasil, ela é vista como pra mim, né? É como vista mais, na verdade, como um negócio de gabinete, né, armado para ser um circo, do que uma grande guerra pela afirmação da soberania brasileira. Não foi muito bem assim, não. Como é que foi o esquema? A independência do Brasil, ela foi totalmente negociada. Foi feita em gabinete, teve que pagar indenização. Sim, né? O Brasil, quando pegou e deixou de pertencer a Portugal, Portugal teve que ser indenizada, pois afinal perdeu terra, perdeu a colônia. A independência do Brasil, ela é mostrada pela iconografia da história como uma guerra pela independência. Quando a gente olha aquele quadro lá do Dom Pedro com a espada às margens, né, do Rio Ipiranga, prestes a brigar com todo mundo pelo bem do Brasil, não foi bem assim não. Até, diga-se passagem, o cara da independência mesmo é o José Bonifácio, não é nem o Dom Pedro. E terceira coisa, a gente vai ver que a independência ela não mudou nada no tecido social brasileiro. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que a gente vai ver que escravidão permaneceu, o latifúndio permaneceu, tudo, né, como a gente conhece, vai permanecer. Ou seja, para quem é da elite brasileira, valeu de boa. Agora, o povão mesmo, ele só ficou vendo a independência acontecer. Tipo, a gente é colônia? Legal. Agora a gente é independente, o país é um império? Legal. O que mudou? Nada. Inclusive a escravidão foi mantida. Lembrem-se disso. A gente só vai discutir a abolição da escravidão muito tempo depois. Então aquilo que a gente vê ali nas novelas da Globo, ali, Dom Pedro preocupado com o fim da escravidão, do povo junto, atacando, né, nas ruas, pela independência. Eu não lembro como é que era o nome da novela, acho que era Filhos da Pátria. Sei lá. E aí a gente vê ali, tem umas cenas ali que eu acho muito engraçada, que era Dom Pedro, né, a esposa dele, a Leopoldina, acho que o Bonifácio junto e um cara negro ali, né, não lembro quem são os atores, mas sei que tinha aquele personagem negro ali como se, né, cada um representasse uma camada social brasileira. Patético. Então tá, vamos lá. Ai, coceira no nariz. Como é que tá montado o esquema? O esquema tá montado da seguinte forma. A gente teve lá a vinda da família real e a abertura dos portos. Se vocês não recordam, vejam a aula anterior, quando a família real veio. Agora a gente vai abordar quando a família real volta. Por que quando a família real volta? Porque quando a família real retorna para Portugal, a gente vai ter então o fechamento dos portos. Como assim? O Brasil ele foi elevado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve para conter a família real aqui. Ou seja, através de uma jogada muito bem feita com a Inglaterra, os portos brasileiros ficaram abertos para qualquer nação aliada, ou seja, qualquer nação aliada de Portugal, isso incluía principalmente a Inglaterra, vinha aqui no Brasil e negociava diretamente nos portos portugueses, contrariando aquela lógica lá colonial que a gente tem, que o porto brasileiro deveria comercializar somente com Portugal. Então os portugueses não estavam fazendo assim meio de campo, aí os ingleses vinham e podiam comprar aqui direto no Brasil. E os latifundiários brasileiros poderiam vender direto para os ingleses, ou seja, eles podiam vender para a nação que eles quisessem, podiam até negociar o preço que eles quisessem. Isso foi muito importante para as nações, né? Desculpa, isso foi muito importante para as elites brasileiras. Perfeito. Então, tá acontecendo lá por mais ou menos, né, quando começa a se discutir a independência, é ainda lá nos 1821. Quando a situação assim tá bem indefinida do que vai acontecer no Brasil. Se vai ter independência, se não vai ter independência. E lá em Portugal explodiu a Revolução Liberal do Porto. Uma das coisas que a Revolução Liberal do Porto impôs, né, quando os portugueses pegaram e resolveram arrumar a casa, afinal já não tem mais Napoleão,
era justamente o quê? Queremos a família real de volta pra cá. Mandaram uma cartinha pro rei, cara, ou você volta ou a gente arranja outro pra colocar no seu lugar. Então, Dom João VI tem que fechar as malinhas dele e voltar pra casa. Afinal, agora ele era o monarca de Portugal, não a falecida mãe dele lá. Aí cabia a ele assumir o trono. Ok. Para as elites portuguesas, o Brasil deveria retornar a ser a colônia que ele era. E aí aqui no Brasil, a galera tava discutindo várias possibilidades, né, do que a gente vai fazer, do que a gente não vai fazer, né, devemos fazer uma independência, não devemos fazer uma independência. Por que cogitava devemos ou não devemos fazer independência? Eles tinham medo que aqui no Brasil a independência ela acabasse tomando um caráter revolucionário. Né? Já teve a experiência lá da Revolução Francesa, vocês devem lembrar, né? Tem uma outra aula pra gente conversar sobre isso, caso não recordem, do lance dos jacobinos, girondinos, cortação de cabeça, assim como também teve outras independências aqui mesmo na América Latina, não precisa ir lá na França, a gente vai ter independências que foram bem sangrentas. Então eles tinham esse temor de como fazer independência aqui no Brasil. E aí, a situação vai ficar bem definida até os 1821, quando a gente vai ter a reabertura da maçonaria, né, no Rio de Janeiro. Era como loja maçônica de comércio e artes, e a imprensa que vai começar a trabalhar a cabeça da população brasileira, especialmente as elites, da ideia de ser contra essa postura de recolonização do Brasil, não dizendo recolonização de colocar o Brasil de novo na situação da lógica do sistema colonial. Aí, né, começa a ser trabalhado na cabeça do Dom Pedro a possibilidade de romper com Portugal e ele se tornar o representante aqui do Brasil. Vamos fazer uma pausa, tá? Olha só que legal. A gente tem ali nos Estados Unidos, né, os estadunidenses ali, eles pegaram e brigaram com a Inglaterra, que era a dona, e aí eles colocam quem no poder? Um estadunidense. A gente vai ter ali no Chile, né, eles brigando com a Espanha, aí eles colocam quem no poder? Um chileno. Na Argentina, brigam com a Espanha também, a gente vai ter o quê? Um argentino. No Paraguai, Paraguai. No Equador, equatoriano. E aqui no Brasil, a gente briga com Portugal e a gente coloca quem no poder? Um português. Sim, um português. Bem coisa de brasileiro, né? Nem coisa de português agora. Por que é o esquema? Na verdade, tá, a gente vai ver que o grande idealizador do processo de independência aqui no Brasil não é o Dom Pedro, e sim um cara chamado José Bonifácio. Quem é o José Bonifácio? O José Bonifácio é o cara que vai ralar no interior mesmo para procurar gente que apoiasse o Dom Pedro, para dar coragem pro cara fazer o que ele tinha que fazer. Yep. Então a gente vai ver ali que ele vai ser nomeado até membro de um governo provisório que vai ter ali em São Paulo, e ele vai correr o interior de São Paulo, ele vai correr o interior de Minas Gerais, procurando ali um abaixo-assinado, no qual ele vai pegar juntar uma carta, né, criticando ali as decisões da Corte de Lisboa e divulgando essa carta até na Gazeta ali do Rio de Janeiro, mostrando que o Dom Pedro ele tinha apoio. Então o Dom Pedro ele vê essa carta e ele entende depois disso aí que ele poderia ser mais do que ele seria, né? O pai dele tá como rei de Portugal, ele é príncipe, então ele poderia ser rei aqui no Brasil. É uma boa jogada, né? Parece que é um presente de maioridade, assim, sabe? Tipo, meu filho, tu já tá maior de idade, né? O papai tá aqui cuidando das coisas dele, tá na hora de tu ter um pouco de responsabilidade. Faz o seguinte, pega o Brasil pra ti, cuida dele aí. Aí fica dentro da família, não cai nas mãos de outras pessoas. É uma boa, não é? Vocês não fariam? Então, a gente vai ter uma comitiva também no Rio de Janeiro, que vai chegar e entregar a mesma ideia pro Dom Pedro, né? Que aí vai acabar gerando um outro movimento que vai ser conhecido como Dia do Fico. Como assim o Dia do Fico? O Dia do Fico, ele é um momento assim decorativo, né? É quando o Dom Pedro ele pega e se posiciona publicamente que ele vai fazer essa ruptura com Portugal,
né? Já estava sendo cobrado do Dom Pedro se ele voltava, se ele ficava, se ele voltava, se ele ficava. Estava sendo ameaçado, inclusive, mandar tropas para cá, pro Brasil, caso ele se recusasse a retornar. E aí, a partir desse dia do fico, é quando ele pega e publicamente determina, né, que vai ficar. Então ele vai lá na sacadinha e conta, né, pro povo a decisão dele através da célebre frase, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Oh, que lindo. De novo, teatro. Ok. O Bonifácio, né, a essa altura já era ministro do reino estrangeiro, né, um cargo forte assim para um brasileiro, né? E aí a gente tem a independência sendo bem feita. A gente vai ter uma assembleia, né, para pegar e cogitar, né, como é que ia ser os novos cargos daqui no Brasil. Diga-se passagem, de novo, o Bonifácio ele tem um grande destaque nisso aí. Então ele pega e faz ali uma galera que vai ser os grandes expoentes assim, da independência do Brasil. Perfeito. Como é que é o lance da independência? A independência mesmo, né, o dia é simbólico, o 7 de setembro. Não foi quando houve uma ruptura, mas é quando a partir desse momento chegou o checkmate ali das elites portuguesas ali para ele. E aí, né, o Pedro pegou e recebeu de novo do Bonifácio uma carta, inclusive da mãe dele, né, informando como é que seria a transição e o que poderiam fazer e como fariam. E a partir desse momento ele pegou e realmente falou, né, teve lá nas margens do Ipiranga, mas não teve sacando a espada, independência ou morte e luta, tá? Ele teve, é tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Isso é a única coisa que a gente tem a respeito dele. Essa carta até tinha, né, guardada aqui no Brasil, não sei, acredito que já pegou fogo lá com o museu. Triste. E aí temos o início do Império. Só que até assim, ó, coroação do Dom Pedro, a gente só vai ter lá em dezembro de 1822. Tá? O Brasil até essa época era um bando de louco rebelde, ele não era nem considerado uma nação. Então, considerações sobre a independência do Brasil. O primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos em 1824. Por que os Estados Unidos em 1824? Os Estados Unidos ele estava meio rebelde ali, aqui nas Américas. Por que rebelde? Ele estava com uma ideia assim, muito louca que era a doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe, sei lá, chame como vocês quiserem. O que é isso aí? Isso aí faz parte assim, da política que os Estados Unidos ia assumir aqui na América Latina, né, a partir dos 1823. Lembrando, ele era uma colônia da Inglaterra, e aí, quando ele pegou e se livrou, ele pegou e resolveu se tornar como se fosse o defensor das independências aqui em solo colonial, né, tentando ajudar todo mundo que tivesse nas Américas a se rebelar contra suas metrópoles. Por isso ele vai ser o primeiro país que vai aceitar a independência do Brasil. Aí eles vão dizer, tá, grande bosta, aval dos Estados Unidos, que na época nem era grande país, por que a gente precisa ter o aval dos Estados Unidos? Em termos assim geopolíticos, é muito louco. O que significa que você é um país? Você só passa a ser um país quando você é aceito pelos outros países. O quê? Quer dizer que tem que ter um país para aceitar que o outro país é um país? Exatamente. Senão você é só um bando de rebelde. Por exemplo, a gente tem ali na Somália, né, tem um cantinho ali do norte da Somália, a gente vai ter um estado rebelde, ali tem a Somalilândia. Os loucos pegaram ali armado, tomaram conta do país, eles têm constituição, eles têm leis próprias, independente se são terroristas ou não, mas tá tudo organizado ali, poderia ser um novo país, mas não é reconhecido pela comunidade internacional, então não é país. Sacou? Então, voltando pra cá, a gente vai ter os Estados Unidos aceitando, né, e Portugal de cara, né, amarrada ali, fula da vida, com essa ideia maluca do Brasil. Depois disso, a gente vai ter uma intervenção da Inglaterra, que vai ter um embaixador que vai fazer um acordo lá em 1825, olha só, com o Brasil e com Portugal. A partir daí, com a Inglaterra pegando e botando pressão, sim, a Inglaterra era fodona na época, é que a gente vai ter o Brasil finalmente nascendo como país.
Para Portugal, era uma coisa assim até simbólica, era muito mais do que só perder uma colônia. Ele já tinha entendido que ele tinha perdido uma colônia, mas Portugal ainda estava ligado àquela tradição absolutista, né? Então um rei com poder absoluto. Claro que muito disso vai se perder com a Revolução Liberal do Porto, né? Mas as nações europeias, elas tinham um verdadeiro temor disso, né? Era incondicional que algo absurdo como isso acontecesse, que é um dos motivos até pelo qual todo mundo resolveu atacar o Napoleão. Tu não pode ficar deixando que outros malucos por aí se rebelem e formem seus reinos. Então isso aí é contra até uma das coisas que Portugal tinha se comprometido com o Congresso de Viena ali de 1815, que era defender as monarquias europeias, né? Mas agora, com a intervenção da Inglaterra, foi feito um acordo, né? O Brasil, para deixar os portugueses felizes, pagou uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. Sei lá quanto que isso valeria na época. Nas moedas atuais seria equivalente a 14, não me engano. Vamos botar 15 pila, eu acho que é 30 milhões de reais. Que seria. Então teve que pagar uma indenização para Portugal, né? Afinal, prejudicou Portugal. E aí sim, a gente vai ter o Brasil formado como uma nação e reconhecido pelo cenário mundial somente em 1826. Olha só, mais 4 anos ainda desde que a gente se rebelou e resolveu se tornar independente. Tá, povo? Era isso. Esse vídeo aqui foi gravado em 2020. Daqui a 2 anos nós vamos ter o bicentenário da independência. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né? Com o museu queimado, sem nada de documento histórico. Espero ver ainda alguma coisa bem divertida, bem legal para resgatar essa data aí de 200 anos da independência do Brasil. Então tá, povo. Era isso. Aquele abraço. Deixa comentários aí embaixo, dúvidas. A gente vai se falando.